A paz do Senhor Jesus, amém? Cadê nossas crianças? Vamos abençoá-las. Em nome de Jesus, vem cá. Isa, Débora, Antonella, as nossas adolescentes também. Vem cá, vamos abençoá-los. Em nome de Jesus. Presente de Deus são os filhos. Diz a palavra que é o nosso galardão. Mesmo assentados, sente suas mãos. Abençoar nossas crianças, abençoar as tias também, que vai estar ministrando no coração delas. Ela vai na vovó. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pelas nossas ovelhas filhotes. Elas crescerão sim, Deus, na Tua presença. Elas se fortalecerão sim, Deus, na Tua presença. Nós abençoamos como igreja, como família da fé, para que as nossas ovelhas filhotes venham ser supridas nas suas necessidades, que o seu entendimento na linguagem do Senhor, elas venham aprender com o Senhor, como o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Usa as professoras, usa a lição, que elas apresentarão o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A Tua palavra vai dizer que elas crescerão e não vão se desviar do bom caminho. Por isso nós apresentamos a criança no caminho que deve andar. Toma eles em Tuas mãos. Nós abençoamos, abençoando as professoras, abençoando o momento na qual elas cultuarão o Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Amados irmãos, abre a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 1 ao 11. Nós faremos a leitura nessa noite, entendendo que é uma instrução de Deus para a igreja, instrução de Deus para nós. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 1 até o verso de número 11. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha que ir. Verso 2. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Verso 3. Vão, eu estou mandando, ordenando vocês, como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem levem sacola, nem sandália, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. Em outras traduções, Shalom Adonai. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retire a saudação, fique na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida deles, como o que eles te derem, curem seus doentes daquela cidade, digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Verso 10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo:
até a poeira dessa cidade, que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos louvores. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque neste momento o Senhor tem liberdade no nosso meio e no meio da congregação. O teu Espírito Santo pode mover em nós e através de nós. Por isso a tua palavra está sendo liberada para nós e nós colheremos bons frutos da tua palavra que produz em nós. Toma a tua igreja, envolve a tua igreja. Nós pedimos, ó Deus, para que nada venha nos distanciar e atrapalhar tudo quanto já foi liberado dos céus para nós. Nós não queremos estar distraídos, mas ligados no trono da tua graça. Venha o teu reino, estabeleça a tua vontade soberana nos céus e na terra. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sente, meu irmão, sente, minha irmã, glorificando ao Senhor. Esse texto está soando no meu coração muitos dias mesmo. É um texto que trabalha sobre o Evangelho de Lucas, onde é o primeiro que relata o convite, uma ordem de Jesus, chamando e convocando os 70. Nenhum outro evangelho coloca de maneira clara essa convocação de Jesus aos outros 70, outros discípulos que faziam parte de um grupo maior, mas que também são tão importantes quanto os 12. E aqui eu aprendo com a palavra de Deus que na Septuaginta, uma linguagem grega do Novo Testamento, ele vai trazer um paralelo ao que Gênesis 10 vai traçar, onde havia uma escolha dos 70, os anciãos, os representantes do povo, e agora Jesus, ele atribui a mesma conotação, escolhendo os 70, para que pudesse dar continuidade à missão que não é nossa, mas é do Senhor, dizendo para nós que num tempo antigo, os 70, eles traziam salvação, libertação, como um oráculo de Deus, mas nesse dado momento, vai dizer que toda a humanidade será alcançada pela intervenção do Senhor, o que significa que ninguém ficará de fora. Por isso Jesus convocou os 70 e falou: vão, ide, batem de porta em porta, de casa em casa, e quando abrirem para vocês, entendam, ali vocês derramam o meu shalom, cura os seus enfermos, propague que o reino de Deus se aproxima, e não deixe que nenhuma porta se feche, porque se fechar e não receber vocês, sacudam a poeira dos pés de vocês, mas a intenção do meu Deus é entrar na minha casa, entrar na tua casa, e derramar o seu shalom. A intenção do meu Senhor sempre foi essa, fazer notório o seu poder e apresentar o teu reino. Jesus então envia de 2 em 2 os seus discípulos para anunciar assim o reino vindouro de Deus, um grupo bem maior do que outrora ele tinha escolhido. Os 12 tinham uma finalidade, mas os 70 tinham algo novo de Deus. De repente estava no coração deles umas seguintes dizeres e pensamentos: Jesus escolheu só 12, então somente esses 12 vão poder fazer e acontecer, e nós que estamos perto, estamos na multidão, também vimos os milagres e prodígios, nós estamos aqui, o Senhor não me chamou ainda, mas vai chegar um tempo que o Senhor vai chamar justos e injustos ao arrependimento. E aqueles moços estavam lá, e Jesus começou a chamá-lo. A Bíblia não fala o nome deles, mas deixa um testemunho poderoso para nós. Eu quero trabalhar nessa noite uma lição de vida, porque vai dizer que na minha mão e na sua mão há um punhado de semente de melancia. A minha mão tem um punhado de semente de melancia, e na minha outra mão tem um punhado de semente de ervas venenosas. Qualquer uma que você jogar e plantar na terra, vai crescer. Qualquer uma das mãos que eu colocar na terra, vai dar o seu fruto. A terra não quer saber se ela vai dar de volta o que você plantou,
você todos os dias tem os seus pensamentos diante do universo de Deus. Se você plantar pensamentos de gratidão, de fidelidade, de alegria, de abundância, eles voltarão para você, porque nós plantamos e colheremos aquilo que nós plantamos. Mas se você plantar pensamento de pobreza, de inferioridade, gratidão, escassez e de reclamação, a terra vai te dar de volta também o que você plantou. Aqueles 70, então, tinham plantado no coração deles, a minha hora vai chegar. Aqueles 70 tinham colocado no coração deles, e o pensamento vem daí, de um pensamento antigo, porque o mundo, ele vai julgar, não somente a pessoa, mas vai julgar aquilo que você pensa, aquilo que você age, e aquilo que você sente. Aquilo que você pensa, o mundo vai julgar. As suas ações o mundo vai julgar. E aquilo que você sente, o universo, o mundo também vai julgar. Mas na mesma proporção que o mundo julga, o meu Senhor também julga. Ele julga o seu pensamento, julga a sua ação e também julga os seus sentimentos. Então nada de Deus está encoberto. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa noite é o que o nosso Deus, Ele tem enviados de 2 em 2 para fazer a diferença. Eu posso ir sozinho, pastor? Não, de 2 em 2. Toda a Bíblia vai trabalhar sobre estar acompanhado. Moisés estava acompanhado de Arão. A Bíblia vai dizer também que o profeta Elias estava acompanhado de Eliseu. Vai dizer que o profeta Eliseu estava acompanhado de Geazi. Vai dizer também mais à frente que Marta estava acompanhada de Maria. Vai dizer que Pedro estava acompanhado de João. Vai dizer que os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam de 2 em 2, fazendo valer aquilo que nós aprendemos não no Novo, mas no Antigo Testamento, que é necessário andarmos juntos. Alguns irmãos da igreja andar mais próximos de alguns. Alguns irmãos da igreja já tirou e já falou assim, olha, eu ando mais com esse, eu ando mais com essa. Não é errado, é bíblico. Nós não podemos andar sozinho, porque um vai dar testemunho do outro. Testemunhar não é algo meu, não é algo que fazemos, mas é algo que somos. Eu andar junto com alguém, eu posso até falar qualquer coisa, mas o outro que anda comigo vai testemunhar se aquilo é verídico ou não. Todo o Antigo Testamento trabalha com esses pormenores. Os 70 foram primeiro as cidades, aldeias de Samaria. Isso indica que Jesus deveria conduzir um ministério amplo durante o seu inverno. Jesus chamou os discípulos, não estava no verão, estava no inverno, e falando, eu quero que vocês vão de lar em lar, de casa em casa, vão, batem lá, e anunciam que depois eu vou, depois de vocês. Anuncio que meu reino está vindo, me fala, porque depois de vocês eu vou bater lá. Num primeiro momento, vocês vão lá, e depois vou eu. Mas Jesus vai deixando claro, nós acabamos de ler, que algumas coisas vão acontecendo no caminho. Algumas coisas vão ser acometidas aqueles homens. E ele vai dizer, olha, vocês estarão como ovelhas no meio de lobo. Não será fácil, mas terá resultado. Não é fácil, mas você vai estar lá. A ninguém soldeis no meio do caminho. Tire a vossa sandália. A seara está grande. Derrama um shalom, derrame a paz. Encontre o filho da paz. E se encontrar o filho da paz, repousa na casa dele. E vai dizendo mais à frente, comem o que eles te oferecerem. Se eles estão te dando, é porque o melhor que eles têm na casa deles, então comam. Não fala isso eu não como, isso eu não gosto, comem. Mas não esqueçam de anunciar que o meu reino se aproxima. Eu quero ir lá com vocês, porque o primeiro ponto que fala sobre ir de 2 em 2, ele está começando a dar uma ordem, ele está começando a dar significado. Uma coisa é Jesus tocar e as coisas acontecerem. Uma coisa é Jesus falar e as coisas ganharem vida.
Outra coisa, Jesus direcionou uma palavra para o teu coração, dizer, agora é você que vai. É você que vai impor as mãos. É você que vai orar, é você que vai pregar, é você que vai evangelizar. É você. Olha lá, Jesus, mas se o Senhor não for conosco, vai dar ruim. Vá e vão no meu nome. Vão e realizam sinais e proezas no meu nome. Vão e façam valer a minha autoridade na vida de vocês. E aqueles moços vão, se deslocam de 2 em 2, coisas maravilhosas acontecem, mas o que me chama a atenção é porque ele começa a dizer, vocês vão me presidir, antes de eu chegar lá, vocês chegarão primeiro. E eu aprendo que quando nós convidamos alguém para vir para a igreja, há uma recusa, há uma recusa das pessoas estarem na casa de Deus. Mas se você convidar para estar na tua casa, ou você também fazer um convite de estar na casa dele, ele vai deixar, ele vai abrir, porque conhece você. E por intermédio de conhecer você, ele abre a porta da sua casa e te recebe. Essa é a proposta de Deus para nós, quando ele fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Porque a casa vai se abrir para ti, porque ele te conhece. Um teu amigo, um familiar teu, que tem uma afinidade contigo, ele vai abrir a casa dele para ti. E um homem de Deus chamado Danilo Figueira, ele é o projetor de um projeto conhecido como Casa de Paz. Ele fala que as pessoas têm dificuldade de chegar na casa de Deus, mas elas abrem com muita facilidade a sua casa, e ali você vai, fica meia hora e começa a ministrar o Evangelho de Deus, não com palavras persuasivas, mas com palavras daquilo que você testemunha. Cada um que trabalha, tem seu ofício, consegue defender como ninguém. Aquele que é advogado, advoga uma causa, ele vai ler aquilo, o caso, e vai defender como ninguém. Nós somos do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus, e a mesma coisa Deus pede para nós. Apresenta Jesus para o outro. Faça valer aquilo que você aprendeu de Jesus. Tem pessoas que conheceram Jesus por intermédio de problemas e dificuldades da vida, mas não conheceu Jesus, esse que se revelou a ti e que te faz vir dia após dia se derramar no altar dele. Tem gente que não conheceu esse Jesus, que te motiva, que te impulsiona a querer mais, a largar os erros, os devaneios da vida. Mas quando olha para você e você abre os seus lábios, a sua boca, anunciando que se aproxima o reino de Deus, nós vamos ver que não há tempo a perder. Tem jovens se mutilando, não há tempo a perder. Tem pessoas se escondendo atrás de uma depressão, de uma opressão maligna, não há tempo a perder. Tem gente se escondendo atrás de garrafas de bebidas alcoólicas, não há tempo a perder. Tem gente que escolhe tantas outras coisas a fazerem, porque não foi e não recebeu um convite que vai mudar toda a sua vida e toda a sua história. Tem gente que até sabe que Deus e Jesus existem, mas não consegue projetar para a sua vida, porque um convite formal não foi feito. Eu rio, eu brinco, eu participo até de festas, mas eu não consigo fazer um convite formal, de que o mesmo Deus que me resgatou, que me arrebanhou, é o mesmo Deus que pode mudar muitas histórias. O mesmo Deus que olhou nos meus olhos, é o mesmo Deus que te chama e te convida para olhar nos olhos de outras pessoas, e eles têm a sua vida completamente mudadas também. Vão lá de 2 em 2, por que de 2 em 2? Para que o outro possa ver e entender que não tem a ver com um ter mais unção do que o outro, mas tem a ver na obediência daquilo que Deus mandou para nós. Jesus não mandou só os pastores, evangelistas irem. Ele manda uma ordem e fala: ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. Ele fala para a igreja: igreja vai, igreja vai. Ele não escolhe somente Pedro, Tiago, João, não. Ele começa a olhar para o lado e fala assim: aquele lá está apaixonado também, aquela lá está apaixonada também, aquele lá está disposto com a sandália dele e já gasta. E Deus vai dizer: não troque a sua sandália. Porque as pessoas tinham por hábito ser hospitaleiras. A hospitalidade era uma atribuição daquele que é fervoroso no Senhor.
Muito além de dar um copo d'água, se alguém tiver com a sandália rasgada, as pessoas trocariam a sandália. E Jesus vai dizer: não troque a sandália. Muito além de ir na casa de alguém, te oferecer alguma coisa para comer. Ei, você não pode pedir: olha, eu quero comer isso aqui que eu gosto. Se estão te dando, é o melhor. Ele vai deixando alguns dizeres para nós, porque na nossa humanidade, nós vamos querer também ponderar algumas coisas. Nós vamos querer colocar algumas coisas. Jesus fala: se você não pode escolher nada, o teu papel é ir, é se lançar, abrir frente para que eu possa entrar, abrir lares para que eu possa chegar, porque quando esses lares abrirem, Jesus entra, faz morada, e algo novo vai acontecer. Os milagres vão acontecer por intermédio dos nossos pensamentos, da nossa ação, e daquilo que nós pensamos diante de Deus. Deus não arranca fora os nossos sentimentos. Nenhum daqueles discípulos que foram lançados, aqueles 70, mas Jesus, primeiro eu tenho que esperar, melhorar, eu tenho que fazer um curso de teologia, eu tenho que fazer um curso primeiro. Jesus espera. Nenhum desses 70 deixaram desculpa para Jesus, eles se lançaram e foram, e Jesus foi mais fervoroso com ele, dizendo assim: olha, vocês terão dificuldades no caminho, vocês verão coisas e se escandalizarão, mas não esquenta a cabeça com isso. O foco de vocês é anunciar que o reino se aproxima. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão fazendo a obra, se depararão com muitos problemas, algumas portas muito além de se abrir, se fecharão, e vão até jogar pedras em vocês, mas o foco de vocês é o reino. Não se escandalizem. Vocês irão, se deslocarão, mas o foco de vocês, e preste atenção, não é as pedradas, não é as palavras, mas sim as vidas que se renderão aos pés de Jesus. Sabe que coisa linda é, meu irmão? Quando você chega na igreja, chega na casa de Deus, uma vida que se acendeu por intermédio da tua visitação, de uma fala sua. Nós precisamos de gerar vidas. Quando a igreja entender isso, Jesus vai dizer que a seara é grande, é porque nós saímos de uma pandemia, de um tempo tão escasso, e as pessoas estão clamando pelo um convite formal, que a casa de Deus continua com as portas abertas, anunciando o evangelho da salvação. As pessoas estão lá, querendo que algo aconteça. Seu vizinho, seu familiar, seu amigo de trabalho, está lá, você até ouve ele falar: olha, o meu final de semana foi terrível, foi horrível, eu estava orando para chegar segunda-feira, e ele abriu a porta, levantou a bola, e era só você falar: olha, o teu próximo final de semana pode ser diferente. Convite formal. O teu próximo final de semana pode ser surpreendente. Um convite formal. O teu próximo final de semana não precisa ser um marasmo. Um convite formal. O teu próximo final de semana pode receber a intervenção de Deus e você iniciar a semana da melhor maneira possível. O primeiro dia da semana eu iniciei na presença de Deus, sinalizando que toda a minha semana será debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Convites formais, ele precisa acontecer. As dificuldades da nossa missão, em nenhum momento Jesus afirma que a missão seria simples ou fácil. Embora gratificante, seja um privilégio para cada um de nós participarmos e enfrentarmos inúmeras dificuldades, porque as dificuldades trazem para nós maturidade, as dificuldades trazem para nós algo novo e um rebustejo do Senhor. As dificuldades, ela nos prova para que possamos depender exclusivamente de Deus. De saída, Jesus afirma que está nos enviando como o cordeiro entre os lobos, mostrando tantos perigos que nos cerca, quanto a fragilidade que nós somos enviados. Fragilidade da missão. Você está indo, não sabendo o que vai acontecer. Você foi lançado, não tendo ciência daquilo que está te esperando. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aquele que te enviou é fiel para te sustentar.
eu tenho certeza no meu coração, se Deus colocou no teu coração que você tem que ir, é sinal que Ele vai contigo e vai voltar contigo segurando nas tuas mãos. É a certeza de Deus. O que me chama a atenção nesse texto e que me marca é a resposta desses homens. Uma coisa é me deparar com as dificuldades, outra coisa é não deixar as dificuldades ofuscar as coisas boas que aconteceram nas suas missões. Dificuldade não pode ofuscar as alegrias da missão. Dificuldade não pode ser a tônica da missão de Deus em nós. O fato de muitos lugares os discípulos forem enviados por Senhor, eles também não foram recebidos em muitos lares. Não tem problema. O de fato é que fomos bem-sucedidos naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não tem problemas se as pessoas não riram e caçoaram de nós. O que me importa é saber que aquilo que Deus me pediu eu fiz. O que Deus tem te pedido? O que Deus tem colocado na sua mão? O que Deus tem te conduzido para que você faça? Porque o texto vai dizer que eles se depararam com pessoas endemoniadas, se depararam com pessoas a respeito de serpentes, escorpiões, dificuldades, se depararam com adversidades outrora, que Jesus pertinho é uma coisa, mas eu agora fazendo é outra coisa. Eu lembro que o pastor que pregava quinta-feira dizia assim, olha, uma coisa é o pastor estar lá, outra coisa é você estar lá. O pastor que ministrou quinta-feira, ele falou sobre isso. Uma coisa é eu entender que eu também sou filho de Deus, eu posso e tenho autoridade de Deus para pisar em serpente, escorpião e mal algum me causar. Ele estava dizendo que a autoridade de Deus é derramada sobre nós, igreja do Senhor, para que no abrir dos nossos lábios nós venhamos a anunciar a glória da missão. A obra não para aqui, a missão não para aqui, nós daremos continuidade. Tem famílias, lares sendo despedaçados, e precisa que a igreja do Senhor se levante, como os 70, levando a sua bolsa, não levando nada, mas semente recebendo daquilo que Deus tem para nós. Nós temos que ter uma atitude como os dos 70, sendo com os ouvidos sensíveis à voz de Deus, e Deus fala assim, ó, entra nessa casa, entra nessa rua, fale com essa família, e convide para que possam receber Jesus como exclusivo Salvador da sua vida. O texto também fala de pessoas que foram libertas do maligno pelas instrumentalidades dos enviados. Tem pessoas que são libertas por intermédio só de você pisar na casa. Que isso, pastor, isso eu não sabia. Nós carregamos conosco uma essência tão poderosa, que é só pisar na casa que as pessoas recebem libertação de Deus. Nós carregamos com nós uma essência tão generosa, que é só de chegar perto e fazer o convite, que muita coisa acontece no mundo espiritual. O inimigo sabe tanto disso, que ele faz com que a gente não faça um convite formal. O inimigo sabe tanto disso, que ele não permite que a gente assimile que o convite formal, quando é liberado dos nossos lábios, muda-se o ambiente, a atmosfera. O inimigo sabe disso, que quando nós conferimos o convite e as pessoas ali se dobram, algo é provocado no seu interior, e o seu espírito vai dizer a palavra, testifica com o meu espírito que somos filhos de Deus, e ali encontraremos o Filho da paz. O texto fala sobre filho, não filha, porque no Antigo Testamento trabalha muito a questão da paternidade. Quando o pai abria a casa, abria o coração, toda a família era alcançada com a graça de Deus. Ele falava assim, olha, eu sou um filho da paz, vem mulher, vem filhos, nós receberemos, a família num todo, a presença de Jesus. As coisas eram assim. Quando o coração se abre, os outros se abrem. E eu ministrava no treinamento de casa de paz que, de repente, você entra numa casa, entra numa família, e por ter um pouquinho mais de afinidade com um dos familiares, você mira a sua atenção só para ele, e o Espírito Santo vai te conduzindo, porque você pisou lá dentro, e por ter pisado lá dentro, ele vai te direcionar, vai usar a tua vida como nunca usou antes. De repente, aqui na igreja, você se bloqueou, mas dentro da casa de alguém, Deus vai te desatar,
para que você venha viver e ver os milagres de Deus. Quando entramos na casa de alguém, coisas grandiosas acontecem, e no falar com o seu amigo, com aquele que você tem intimidade, Deus vai te liberar, olhar para o outro lado, e ver que o filho que estava enfermo, estava no hospital, e você conduzido está lá. Pastor, mas eu não posso no hospital fazer visita, nesse tempo tão difícil, é verdade, mas ele vai para casa. E você vai ter livre acesso, porque você já pisou lá, e por ter pisado lá, a porta se abriu. Por isso perguntaram para Jesus: Jesus, onde você mora? Porque se o Jesus abre a porta da casa dele e fala assim: opa, agora eu tenho acesso para entrar. Ele vai dizer: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Dizendo assim: olha, a minha casa não é aqui não, é lá. Mas se você abrir a tua casa e eu entrar, meu irmão, vai ser recíproco. Eu entro na sua casa e você entra na minha. Coisa linda é. Você entrou uma vez na casa de alguém, aquela porta se abriu. E os milagres vão acontecer toda vez que alguma coisa acontecer na vida daquela família. Ontem eu estava numa festa de aniversário, abençoando uma criança de 1 ano, a Júlia. E eu fiquei feliz pelos familiares reunidos. Porque quando a casa se abre numa oportunidade tão diferente, quando chegar numa oportunidade tão festiva, não será diferente, o convite vai chegar e nós abriremos os céus com uma palavra de convite eterno. Toda oportunidade que Deus te enviar, de festividade em família, festividade em trabalho, festividade no colégio, festividade no seu lazer, chame a atenção de Deus e realize um convite formal. Cumprir a missão que nos foi delegada trará alegrias, assim como aconteceu com aqueles 70 que foram enviados pelo Senhor Jesus. O fato de sermos bem recebidos em muitos lugares, casas, cidades, tem inclusive as necessidades supridas, também é um motivo de grande satisfação. O texto também fala sobre as pessoas que foram libertas, sim, pelo poder das trevas, fala da autoridade dada aos enviados, até mesmo sobre os inimigos. Entretanto, a exortação final que Jesus faz no texto é essa: alegrei-vos também, porque o nome de vocês estão arrolados no livro da vida. Que coisa maravilhosa! Eu posso participar de muitos momentos evangelísticos, marcantes, sobrenaturais de Deus, mas nada se compara ao ter o meu nome arrolado no livro da vida. Nada se compara a eu fazer um convite formal para que aquele, para que aquela também tenha o seu nome arrolado no livro da vida. Nenhuma igreja tem o direito de enviar missionários, só Deus pode enviar missionários. A parte da igreja é simplesmente liberar, desbloquear, esbravejar e lançar para que eles possam executar aquilo que Deus já colocou no coração. Não posso, de maneira alguma. E vai dizer também um homem de Deus chamado Wilson, que a evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não um passatempo peculiar de alguns membros, mas a evangelização ela tem que ser algo que norteie a vida da igreja. O sentido maior de ser igreja é o evangelizar e falar do amor de Deus aos perdidos. A missão da igreja, a missão cristã, é a única razão de estarmos aqui na terra. Enquanto que a igreja está evangelizando, está sinalizando, o reino de Deus vai virar, o reino de Deus virá sobre nós. Mas quando nós pararmos de evangelizar, porque se findou, Jesus já voltou. Jesus voltou. Em último caso, empenhamos hoje na evangelização, não porque desejamos evangelizar, porque preferimos fazê-lo, porque gostamos disso, mas porque nos foi ordenado que fizéssemos. Eu não evangelizo porque é bonito, eu evangelizo porque foi ordenança do Senhor Jesus para a minha vida. Os 70 eles foram por intermédio daquilo que Jesus deixou para eles.
A evangelização é uma tarefa muito perigosa, sempre perigosa, embora não seja tão perigosa como a falta da evangelização. Perigoso é eu parar de evangelizar. Perigoso é eu parar de fazer o convite formal. Perigoso é eu não testemunhar algo daquilo que Deus tem reservado na vida da igreja. A tarefa do cristão é tornar o Senhor Jesus visível, inteligível e desejável. Sempre que a perspectiva de dificuldades forem encontradas no meio dos enviados, eles lembraram da missão que Jesus ordenou. Vão, se eles não receberem vocês, sacudam a poeira dos pés. Nós daqui a algumas semanas vamos dar início ao projeto da Igreja de Casa de Paz. E a nossa oração é essa: Deus, envia ceifeiros, envia homens e mulheres dispostos a fazer o convite formal na casa de alguém que precisa. Todo mundo conhece alguém que está enfermo. Todo mundo conhece alguém que está enrolado. Todo mundo conhece alguém que está com uma dificuldade a ser vencida. Todo mundo conhece. O que eles estão precisando é de alguém que é enviado por Deus para poder anunciar que o reino de Deus se aproxima. Virar o jogo e mostrar a verdade do Evangelho. Lucas 10 vai dizer sobre o envio dos 70, mas ele num todo vai falar sobre muitas experiências que aconteceram por intermédio daquilo que aconteceu na vida desses homens. Esses homens voltam e começam a relatar com Jesus que coisas grandiosas fizeram. E Jesus vai deixar para ele: olha, vocês vão fazer coisas grandiosas sim, mas grande mesmo é não deixar de ter o teu nome enrolado nos céus. Hoje eu estou na igreja, no domingo à noite, 7 horas da noite, recebendo uma instrução de Deus para a igreja, uma direção de Deus para a igreja. Nós queremos poder de Deus, nós queremos a unção de Deus, nós queremos a intervenção de Deus. Para quê? Para quê? Simplesmente para a nossa casa ficar de pé e a casa do nosso vizinho em ruínas? Para quê? Simplesmente para pensar nos nossos interesses, e aquele que está do nosso lado, que está precisando só de uma fala minha, não receber? Para quê? Receber a unção de Deus, o poder de Deus, a virtude do Espírito Santo, mas aquele que está tão pertinho de nós, que está esperando só eu abrir a janela e falar assim, ó, bom dia, Shalom Adonai, e nós recuamos. Ele fala a respeito de derrama o teu Shalom, derrama a paz. Ele está dizendo assim, olha, eu não quero saber a dificuldade que está passando na tua casa. Eu quero saber que aquilo que eu tenho eu te dou. Shalom Adonai. Eu não quero saber, marido, se você brigou com a esposa. Eu quero saber por você nessa noite, que eu estou entrando na sua casa no nome do Senhor Jesus. Eu quero derramar um Shalom Adonai. Filha, eu não quero saber se o teu pai te deu uma coça. Eu quero saber que eu estou entrando na tua casa e estou liberando o Shalom Adonai. Filha, eu não quero saber se alguma coisa não aconteceu direito na tua vida. Eu quero saber que eu estou entrando na sua casa e quero derramar o Shalom Adonai. Irmã, eu não quero saber o que está acontecendo contigo agora. O problema é que você está relatando muitos anos. Eu quero saber que eu estou entrando na sua casa hoje com um propósito único de derramar o Shalom Adonai de Deus. Todo mundo para nós e relata problemas, dificuldades. O que está faltando para a igreja é relatar o que está dentro do nosso coração, o Shalom Adonai de Deus. As pessoas falam, reclamam, dizem, não está bom, está ruim, não está legal. E eu ouvi um dizer essa semana que eu fiquei chateado demais, porque durante meses estão falando do moço, o moço que entrou no carro e ali teve relação com uma moça, e o esposo bateu no moço, que é um mendigo morador de rua, e as mídias sociais chamaram esse cara, esse mendigo, esse morador de rua, e deram casa, deram apartamento, ofereceram dinheiro na conta bancária, colocaram o cara lá em cima, mas o marido traído, ninguém falou dele.
que sabia que a esposa estava passando por problemas psicológicos, ele recolhe a esposa de volta, interna na clínica, e é um homem de verdade naquilo que a palavra disse. Eu não quero saber do problema, eu quero o Shalom Adonai. Nenhuma amiga chamou esse marido para conversar, e falou o que estava no coração dele, e falar como é que ele estava sentindo, mas o morador de rua, que não soube, não respeitou nada, está todo mundo chamando ele, dando ibope para ele, curtindo ele e fazendo tantas outras coisas. Mas o marido que acolheu a mulher, depois de um deslize, depois de um desvaneio da sua mente, que tratou com ela, está cuidando dela. Valores que o mundo emprega, e se deixar a igreja acha que está certo. Não está, está errado. O mundo se posiciona desse jeito, mas a igreja não pode. Por isso nós precisamos de ministrar o Shalom Adonai. Conselhos, amizades. De repente alguma coisa não está bem em casa. Aí você vai relatar com a tua amiga: olha, o meu esposo fez isso, a minha esposa fez aquilo. Aí o conselho que vai vir é essa: larga dele, separa dele. Se fosse comigo eu tinha mandado embora. Está errado, meu irmão. O meu conselho, o teu conselho tem que ser esse: vamos cair no joelho, vamos orar ao Senhor, para que Deus venha derramar um Shalom Adonai. O fácil todo mundo quer, mas o difícil leva tempo. Quando chamaram os 12, os 70 estavam lá olhando, fitos os olhos, mas consciência no meu coração: a minha hora vai chegar, a nossa hora vai chegar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O meu vizinho pode estar chorando hoje, eu posso estar chorando hoje, mas eu tenho certeza que a alegria virá pela manhã. Eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou enviar uma palavra profética, mesmo que as coisas não estão bem para mim, eu vou abençoar a vida dos outros. Quantas das vezes eu orava pelas pessoas aqui neste altar, e as pessoas relatavam: pastor, ora por mim, por esta causa. Eu falei: Jesus, é eu que estou precisando. Eu que estou precisando, pastor, ora por mim, eu estou precisando disso. Pô, Jesus, é eu. Ela está pedindo aquilo que eu quero. Mas eu aprendi: abençoa ele, abençoa ela, porque ele recebendo, você recebe também. Quando eu me envolvo com essas causas, meu irmão, não tem preço que pague, porque a gente vai ver o resultado de Deus na vida da pessoa. E a Casa de Paz vai te proporcionar isso: você viver uma vida nova em Cristo. Você fazer valer a sua vinda e inda na igreja para adorar o Senhor. Você vai exercitar e colocar para fora, como um exercício da fé, daquilo que anos você aprendeu da palavra. Anos você recebeu a ministração da palavra. Agora, o sair do projeto Casa de Paz é você que vai viver aquilo que você aprendeu. Na casa de um irmão, na casa de um amigo, na casa de uma amiga, na casa de um ente querido. E Deus vai fazer a obra. A minha oração nessa noite é que Deus coloque no teu coração um ente querido teu, um amigo, um familiar, que você possa fazer um convite formal, nós entrarmos no nome de Jesus no lar deles, 30 minutos na semana, e Deus fazer milagres e prodígios em nome de Jesus. A intenção do meu coração é, desde agora, você entender: pastor, eu conheço alguém. Eu conheço. E se eu fizer um convite para ele, para ela vai aceitar, ela vai querer, porque no próximo domingo eu quero estar aqui nesse altar, abençoando essa casa, esse lar, para que possamos na próxima semana sermos enviados para estar lá ministrando uma palavra do coração de Deus para aquela família. E eu conheço uma família. Você também conhece uma família. Eu falei na célula essa semana com os homens que eu tenho a minha mamãe, que eu tanto amo. Ela ainda não rendeu o coração para Jesus. Não rendeu. E todo dia eu oro: Deus, envia lá. Envia um varão, uma varoa, para falar do teu amor para ela. Vai lá, Jesus. A mesma intenção do meu coração que eu estou aqui em Itaperuna: envia alguém para lá, ministrar para minha mamãe. Eu amo tanto ela. Todo dia a gente fala no telefone, eu mando mensagem, eu dou Shalom Adonai, ela devolve o Shalom Adonai, ela me dá a paz do Senhor, fala que Deus abençoe, eu abençoo ela, ela puxa a minha orelha, eu puxo a dela, mas eu sempre falo: mãe, você precisa de dar o seu coração para Jesus, você precisa de caminhar na fé, você precisa de ser alimentada com o alimento da fé. Eu falo,
com a minha mamãe de tanto que eu amo. E ela fala, a minha hora vai chegar. Falei, se vai. Eu tenho certeza. A minha hora vai chegar. Eu sei que vai. Eu estou tão longe. Mas eu sei que tem gente perto lá, que serve o mesmo Deus que a gente serve aqui em Itaperuna, que vai alcançar ela. Tem família teu que está longe. Você também pode orar aqui em Itaperuna. Fala, Deus, toca no coração de um irmão, de uma irmã que está lá pertinho do meu familiar, para que a sua casa receba o shalom de Deus. Mas enquanto estamos aqui em Itaperuna, Jesus, pode mandar. Pode mandar. Mora em São Mateus, eu vou lá. Mora na Vinhosa, eu vou lá. Mora no Bedim, eu vou lá. Mora na Seab, eu vou lá. Mora na Cidade Nova, eu vou lá, porque está perto, eu consigo chegar lá para derramar o shalom de Deus. Porque eu não quero que o meu amigo, que a minha família fique de fora. Eu também profetizo para que o seu nome venha a ser rolado no livro da vida. Se coloca de pé nessa noite.